Bom, hoje é dia 5 de setembro de 2020. Nós estamos aqui num bate-papo, a gente vai fazer um bate-papo, o tema vai ser o autismo. E por que a gente escolheu falar sobre autismo? Porque a gente sabe que o autismo é uma realidade, tem várias pessoas que são diagnosticadas, outras que possuem o transtorno do espectro autista e não tem diagnóstico, e pouca gente discute essa questão na área jurídica. Então, aqui eu estou com algumas pessoas, tanto da área da psicologia como da área jurídica, para a gente poder discutir esse tema mais amplamente. Então, eu estou aqui com Adriana Reis, que ela é psicóloga, mestre em bioética, mãe da Amanda, da Ana Luísa e da Andressa. Ela é pesquisadora na área de gênero e de autonomia feminina, especialista em saúde mental e autismo. Oi, oi. Tudo bom? E a Gisele, professora universitária, pós-doutora em Direito, autodeclarada autista. Temos também o Odir, eu não sei se a pronúncia é essa, Hughes Júnior, doutor em Filosofia do Direito pela USP, autista, professor universitário e cicloativista. E eu sou Erotilde, professora universitária, sou juíza do trabalho, eu sou a mãe do Luciano e da Paloma. Então, agora, e nós já nos apresentamos, a minha sugestão é que eu vou fazer algumas perguntas para a gente tentar entender como que funciona a questão do autismo e qual o reflexo disso na área jurídica. E quem se sentir mais à vontade vai falando, o outro vai complementando, e a gente vai fazendo isso de uma forma muito informal. Desde já, agradecendo toda a disponibilidade de vocês de participarem dessa conversa num sábado à tarde, se dispondo a estar aqui com a gente para fazer os esclarecimentos que a gente entende pertinentes. Muito obrigada. E a minha primeira pergunta é, assim, o que é o autismo? E se algum de vocês poderia começar falando um pouco sobre a história do diagnóstico do autismo. Então, alguém se disporia a começar? Talvez Eu começo. Então, vamos lá. Falando sobre diagnóstico de autismo. Né? Antes de explicar o que é autismo, porque daí já foge um pouco no meu campo. Em 1925, na Rússia, 1926, na Alemanha, nós temos a primeira descrição de alguma coisa parecida com autismo por uma psiquiatra chamada Grunia Efimovna Sukareva, que descreveu a psicopatia esquizoide em crianças. Ela dá uma descrição X. Essa descrição vai ser repetida de algumas formas em 1943 pelo Leo Kanner, um austríaco, judeu de origem, escrevendo nos Estados Unidos, e em 1944, principalmente, por Hans Asperger, publicando mais ou menos a mesma descrição com o nome de psicopatia autística, né, que, lembrando muito a descrição da Grunia. Lembrando que a Grunia é mulher judia, não seria citada por um homem nazista. Sim. Esse Faz detalhe sentido. É importante. Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Pois bem, mas nessa época nós ainda temos uma visão de uma espécie de psicogênese do autismo, uma origem que seria psicológica, que vai ser, durante muito tempo, divulgada como verdade científica, até os anos 90. Então, na década de 1950, década de 1960, nós temos as ideias do Bruno Bettelheim. Detalhe, Bruno Bettelheim, que no final da vida vai sofrer uma série de processos por fraude, mentiras e outras coisas. Ele atribui a origem do autismo à falta de afetividade dos pais, principalmente da mãe. É a teoria da mãe geladeira. Sobra para a mulher. Né? Sempre para a mulher. Década de 60 até década de 90, nós temos alguém que vai na linha dele, que é o Ole Ivar Loevas, que tenta modificar o comportamento dos autistas. Loevas, em 74, vai propor a cura gay também. Tá? E o detalhe é que ele trabalha isso através da psicologia comportamental. Uso de reforço positivo, mas também de palmadas e eletrochoques. Nessa hora, eu dou graças a Deus de não ter sido diagnosticado na infância. Né? Pois bem, nessa época começa
começa uma forma de terapia chamada ABA, que hoje é atacada por muitos autistas, etc. Só que na década de 70, ao mesmo tempo, começam os movimentos dos pais, principalmente das mães, né, especificamente, né, que formam as associações, mas ainda há muita busca pela cura do autismo. Né, algumas associações americanas investiram pesado em cura do autismo, e só na virada dos anos 90 para os anos 2000, junto com o surgimento daquelas primeiras pesquisas que mapeiam genes ligados ao autismo, surge, também em razão do ambiente da internet, né, surgem os movimentos dos próprios autistas, que agora estão adultos. Só para ter uma ideia de quem são esses autistas adultos, que eram deficientes, etc., das criancinhas diagnosticadas pelo Hans Asperger, um deles, quando adulto, corrigiu os erros de cálculo de Isaac Newton, e outro ganhou um prêmio Nobel. Isso que são deficientes, né? Pois bem, começa na virada dos anos 90 para os anos 2000 o movimento da neurodiversidade. São os autistas falando. E aí o grande detalhe, o que é o autismo? É que não dá para ver, eu estou com uma camiseta aqui que diz que autismo é um sistema operacional diferente. Né? É simplesmente, talvez, muitas correntes hoje dizem que o autismo é uma nova configuração de cérebro que sempre esteve na história da humanidade, mas que agora é diagnosticada e que é deficiente em razão das inconformidades com uma sociedade que é neurotípica. Né? Claro que muitos autistas têm prejuízos mais graves, precisam de um suporte maior, mas outros autistas não precisam desse suporte. Isso não quer dizer que sejam menos autistas. Apenas precisam de menos suporte em relação aos demais. Acho que falei demais até. Não, nossa, para mim foi sensacional, porque eu desconhecia quase tudo que você está falando. Eu já tinha ouvido falar do Asperger, né? Mas eu nunca tinha feito nenhuma correlação com exatamente com o transtorno do espectro autista. Eu não entendia muito. Mas, assim, Adriana, e como esse transtorno do espectro autista, por que é transtorno de espectro autista? Porque antes falavam de Asperger, antes falavam de autismo. Você pode explicar por que é assim? Transtorno é toda condição com várias características que compõem um quadro. Então, eu tenho um conjunto de características que denomina um transtorno, né? Isso pode ser endógeno, exógeno, e a gente coloca como transtorno. E é meio pesado, né, ainda hoje, esse conceito. Espectro pensando assim numa espiral, que ela tem local que ela é menor e outras que são maiores. Então, esse espectro, às vezes, ele tem uma quantidade de comportamentos e características bem ampla e outras menores. Mas olha só, mesmo sendo um transtorno e um espectro, é necessário que tenha condições que sejam categóricas para a gente dizer isso é autismo. Porque só uma característica ou duas isoladas não faz o quadro, né? Então, dificuldade de interação social, né? Que é bastante presente. E, por exemplo, interesse restrito, eu posso pensar em várias condições. Até mesmo uma criança traumatizada, ela pode ter isso. Uma criança que passou por violência, por abuso. Então, eu preciso entender o conjunto de comportamentos para dizer que está ali dentro, né? E tem muito preconceito com relação à questão do autismo. Gisele, você pode falar alguma coisa sobre isso? E a questão do diagnóstico de autismo em meninas? Você sabe? Vamos lá, então acho que a Adriana também vai me ajudar nessa, né? Porque eu acho que eu nunca me imaginava autista, nunca. Eu tive um problema na escola, né? E eu por uma aluna, e daí eu falei, nossa, deixa eu ver, né? Para melhorar a condição dela dentro da sala de aula. Eu comecei a ler a respeito, né, de inclusão e tal. Aí eu falei, deixa eu ver, né? E fui fazer um teste de internet, que não tem, né, lá a sua cientificidade muito grande. E daí eu falei, gente, mas eu sou isso aqui.
né? E aí eu não sei o que estava. Eu comecei a entrar nos fóruns para ver o que estava acontecendo. Eu falei, eu quero saber quem parece comigo, que não é possível isso. Não é possível, eu tenho 44 anos. Como é que eu passei por psicólogo, fono, a minha vida inteira? Ninguém nunca descobriu isso, né? E é mais difícil. Depois eu fui ver que realmente isso é uma condição das meninas, né? Que não são diagnosticadas, não são vistas. Né? Existe um documentário muito legal de umas islandesas falando, veja, see and the unseen, né? Veja as invisíveis. Né? Que as mulheres passam a vida inteira sem quase diagnóstico. E para a gente, né, esclarecendo um pouco isso, né, por que a gente não vai em busca de um diagnóstico? Porque ele é difícil. Né? O quanto a gente vê de meninas nos grupos falando assim, olha, eu fui lá no doutor X, no doutor Y, passei no psicólogo X, Y, Z, e ele falou que eu não posso ser autista porque eu sou casada, porque eu tenho filhos, porque eu olho no olho, porque, enfim, né? Então, o diagnóstico das meninas é muito mais complicado e o acesso a direitos também. Né? E acho que é isso que eu como dentro da área do direito, gostaria de frisar, que muita gente barra o diagnóstico falando que não vai dar um rótulo, e esse rótulo, na verdade, já existe, já está lá na sociedade. O que a gente quer é um reconhecimento, porque sem o diagnóstico você não tem acesso a direitos. Então, eu acho que o que a gente está vendo nesse movimento nos últimos anos, né, que o Odir bem colocou, é uma mudança, né, na percepção de quem é autista, de quem fala por autistas, né, durante muito tempo o protagonismo foi das mães, né, e das associações. Hoje em dia, muitas mães se espantam de autista falando assim, mas nossa, como é que ele vai falar? Né? E autistas que são desde pessoas que têm ali, precisam de um suporte pequeno, até pessoas que precisam de um suporte grande, mas vão conseguir se comunicar com comunicações alternativas e que tem que ter os seus direitos garantidos, né? Então, acho que é isso. E para mostrar, né, não é acadêmico, mas eu acho que para a população seria legal mostrar. É um livro, né, que eu acho que é bem legal, A Diferença Invisível, que é um quadrinho, né, mostrando as meninas dentro do espectro. Muito legal, até porque eu já tinha ouvido falar que autismo era uma condição essencialmente de meninos, né? Eu, assim, não entendo muito, porque não sou da área da psicologia, mas eu queria entender, assim, qual é a importância de se diagnosticar o autismo para quem tem autismo. Então, vou perguntar para o Odir, assim, quando que você foi diagnosticado? Como que foi? Houve algum impacto na sua qualidade de vida após o diagnóstico? Quais os direitos que você acabou adquirindo ou perdendo com o diagnóstico? Bom, eu que sou um autista leve, só fui diagnosticado aos 49. Ganhei da Gisele. Né? Só fui diagnosticado aos 49 depois de ter uns pontinhos de gliose no cérebro, uns microacidentes cerebrais, que se dão porque eu sufoquei minhas crises a vida inteira. Porque, como eu não fui diagnosticado na infância, não havia o conhecimento que há hoje, tudo era tratado como birra e eu aprendi a sufocar as minhas crises, até o limite do dano neurológico. Né? Claro, procurando daí, então, neurologista, psiquiatra, etc., vamos pesquisar por que aconteceu isso com o meu cérebro. E aí acontece por quê? Porque eu era um autista não diagnosticado e, portanto, não cuidava de mim, levando em conta esse fator. O impacto do diagnóstico em mim foi de duas formas. Primeiro, ele foi libertador, eu descobri que eu não era um ET, eu era só um autista, né? Não me senti
achei um monte de gente parecida comigo depois na internet. E um segundo aspecto, me permitiu um autoconhecimento muito grande. Eu estou diagnosticado há menos de um ano, mas o crescimento que deu do ponto de vista da minha saúde mental, saber do diagnóstico e pesquisar sobre ele, é gigantesco no impacto na minha vida. E de um ponto de vista mais prático, né? Eu, por exemplo, hoje aqui em São Paulo, no município de São Paulo, sou morador de São Paulo, já tenho o meu bilhete único de PCD. Né? As pessoas esquecem que há toda uma legislação gigante. Quer dizer, não é tão gigante assim, mas que trata dos PCDs, autista é PCD por equiparação legal, e que nos acolhe de uma forma ou de outra. Eu estou começando a descobrir esse mundo e pesquisar também. Porque mesmo entre os PCDs nós somos diferentes. Ah, então, mas explica essa história de que, assim, mesmo entre os PCDs, até vou traduzir, né, pessoas com deficiência, o PCD significa pessoas com deficiência, mas, assim, por que o autista, isso sempre me intrigou, pode ser equiparado à pessoa com deficiência, e que tipo de deficiência há essa equiparação? Com deficiência intelectual? Você pode falar um pouquinho mais? Depois a Adriana complementar, a Gisele. Bom, posso começar então. Bom, vamos lembrar, é diferente de um cadeirante, de um cego, que muitas vezes as deficiências são perceptíveis. O autismo é a deficiência invisível. Ninguém olha para um autista e percebe que ele é um autista se ele não manifestar uma série de comportamentos e a pessoa souber que aqueles comportamentos são autísticos. Né? Então, é uma deficiência invisível. Temos que lembrar que uma parcela considerável dos autistas possui alguma deficiência intelectual. Aqui no Brasil, dos diagnosticados, vamos lembrar que a subnotificação, dos diagnosticados, 75% tem deficiência intelectual. Mas vamos lembrar que 90% dos autistas não estão diagnosticados, segundo o pessoal que estuda a área. Então, nós não sabemos exatamente qual é o número de autistas aqui no Brasil e qual o grau deles. Por quê? Porque tem subnotificação de autista de alto funcionamento. Eu fui diagnosticado com 49 anos. A Gisele percebeu aos 44, passamos a vida inteira sem entrar nas estatísticas. Autista de alto funcionamento, Asperger, etc., não importa o nome que se dê, né, passa muito batido, embora possua um conjunto de sintomas que vão gerar uma série de problemas de convivência com a sociedade. Né? A famosa interação social, que é mais difícil, um déficit na comunicação, que não é da comunicação clássica, mas da leitura da face, etc., que isso vai gerar uma série de problemas. Uma hipersensibilidade que não nos permite ficar em determinados ambientes. Né? Há um conjunto de fatores aí que vão dificultar a vida de um autista. Isso não quer dizer que ele não tem algumas habilidades também. Né? Esse é o detalhe. Alguém continua, por favor. Adriana, você pode continuar para a gente, por favor? Sim. Isso que o Odir falou é bastante sério, né? Eu acho que é um marco que a gente tem que avaliar com muito cuidado. Porque a maior parte das avaliações, e a gente vai falar aí não só sobre autismo, né, mas das deficiências neurológicas ou psiquiátricas, elas partem de avaliações que pressupõem competência da pessoa. Uhum. Então, a avaliação de inteligência, ela é uma avaliação por mérito. E aí você exclui a pessoa pela capacidade que eu estou atribuindo à cognição dela. E por que tem mais pessoas com DI, com deficiência intelectual, diagnosticadas? Porque é quando chama atenção. É quando já está gritante isso. Então, até os padrões métricos, né, que foram criados por neurotípicos e que mensuram você por essa capacidade, eles já são excludentes. Tem uma série de autores hoje, né, nessa nova a proposição da neurodiversidade, que inclusive tem DI e tem diversas condições associadas e que escrevem livros e dão palestras e que foram silenciados a vida inteira por um estereótipo. Então, não é a inteligência que pode ser um valor de mensurar se a pessoa está dentro ou fora, né?
Tem estudos mais atuais que apontam de 30% a 35% das pessoas com autismo que teriam alguma deficiência intelectual, né? Mas que não deveria ser um critério tão que direciona. Tá. A não ser que surja alguma necessidade, né? Está na escola e precisa de uma adaptação para a aula, não está conseguindo aprender. Então, vamos verificar se tem um TDAH, uma descalculia, uma dislexia, para que essa aula possa ser adaptada, que esse ambiente possa ser inclusivo. Mas ele não deveria ser o critério, né? Uhum. Ele é uma análise do conjunto. Eu achei super interessante a fala do Odir, né? Porque quando ele cita lá, eu não vou saber repetir o nome da russa, mas a origem lá, né, ela é um marco, porque a partir desses primeiros estudos, né, de Asperger e dos outros, eles fizeram a maior parte com meninos, porque era mais fácil, no meio era uma clínica particular, né, que atendia meninos da elite, né, todos bonitinhos, branquinhos, eu imagino aqueles alemãozinhos, né, bem lindinhos ali, e aí a menina dá mais trabalho, né, a menina é mais difícil, já tem um conceito aí sexista, e a partir dali os estudos foram sendo replicados sem uma análise do sexismo. A construção de identidade, ela é heteronormativa. Então, eu olho o homem, o que não é igual a homem, todo o resto sai. Então, até quando eu digo autismo e eu faço uma avaliação binária de gênero, eu também estou excluindo outras categorias. Então, autismo é mais prevalente em meninas, eu já estou excluindo a galera toda, porque eu estou olhando de uma forma binária. E há muitas outras condições dentro disso que também são excluídas, né? Estudos bem mais cedo, né? A Judith Singer, ela foi a primeira que cunhou, né, esse conceito de neurodivergência ali pela década de 90. Então, todo mundo que é de 90 para lá já ficou excluído. E a gente está chegando agora no Brasil, esse movimento tem uns 30 anos, agora que está chegando aqui. E está chegando porque os autistas cresceram e estão começando a falar. Porque está cheio de Odir e de Gisele aí dizendo, ei, olha para mim, eu existo e eu quero ter o meu espaço aqui. Uhum. Então, ela começa a falar isso, né? E aí a gente começa a pensar que sempre os estudos em cima das complexidades neurológicas e psiquiátricas, elas sempre tiveram um recorte sexista. E que para a mulher inferioriza. Então, é drama, é exagero, né, é hipocondria. Então, as meninas são sempre muito mais ensinadas a entender suas emoções, a administrar os seus impulsos nervosos, para que ela seja aceita como mulher. Os meninos, não, é testosterona, é coisa de menino. Então, ele pode ser mais livre e jogar a casa inteira no chão. E aí, isso também é uma forma de ensinar. Aí, quando uma menina é mais violenta, vamos dizer bem entre aspas, né? É histérica, é para chamar atenção. É border. Né? E se ela for negra, ela é agressiva. Tem muitos estudos já mostrando que meninos negros da periferia, eles recebem diagnóstico de esquizofrenia e os meninos brancos recebem de autismo, por uma questão apenas racial. Se eu receber um diagnóstico que não é adequado, eu não vou ter um tratamento adequado, eu não vou ter respostas adequadas. Então, vem uma cadeia de consequências em cima de um diagnóstico não preciso. Isso são coisas muito sérias, né, que a gente precisa observar. Nossa, foi muito interessante tudo isso que você colocou, inclusive a questão do sexismo. Eu nunca tinha imaginado que o fato de dizerem que a maior parte dos autistas são meninos seria por conta de uma negligência ao analisar o comportamento das meninas ou a situação das meninas. Gisele, o que você diz acerca disso, por favor? Então, eu acho que eu senti isso na pele, né? Porque eu fiquei durante muito tempo indo de um lugar para o outro. Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita comigo, sempre soube. Eu sempre soube que eu não era
né? Assim, super sociável, né? Só que a hora que nem o Odir falou, a hora que fala assim, olha, o que você tem é isso aqui, e o que você tem, uma série de pessoas tem, dar o nome, né, aqui para lembrar coisas que eu e o Odir gostamos de filosofia, dar o nome às coisas é muito importante, né, porque que gera uma sensação de pertencimento e reconhecimento. E também faz a gente pensar que você não precisa ser diferente, né? Você não precisa ser um neurotípico. Só que, ao mesmo tempo, eu não fui socializada como uma autista, eu fui socializada como uma neurotípica. Então, eu era uma neurotípica quebrada, tá? Só que, à medida que eu estou entendendo que eu fazia um mascaramento, um masking, né? Dos meus steams, né? Eu forçava eu ser neurotípica, isso levava uma carga mental muito grande, né? E fazia com que eu ficasse mal, né? Óbvio, eu estava tentando ser quem eu não era. Isso é muito recorrente, especialmente para autistas leves, para autistas que precisam de mais suporte, não. E mesmo esse leve, a gente tem que tomar cuidado, porque o leve não é tão leve assim. Quem está com a gente do lado sabe que às vezes tem crises, né, que você passa realmente muito mal, que você se segura para não ter interação de gente te abraçando, você entrando na 25 de março, todo mundo te esbarrando, 500 mil luzes na nossa frente, você fala, não vou desmaiar, não vou desmaiar. E você não sabe que aquilo é assim com outras pessoas também. E nos últimos tempos eu tenho conversado, né, e visto lives de meninas que não são autistas, mas que têm ali uma deficiência qualquer, e elas vão falar assim que é adaptação, porque se não tivesse shopping, se o shopping fosse mais adaptado a outras pessoas também, não existe só um tipo de shopping, só um lugar qualquer, outras pessoas podiam ir lá e não passar mal, né? Mas aquele ambiente vai me fazer passar mal. Então, talvez não seja eu, o grande problema seja essa necessidade de adaptação. Só que, óbvio, nem sempre o pessoal está afim de adaptar, e outro, nem sempre o pessoal está afim de entender o autismo na sua grande complexidade. Eu tenho certeza que o Odir passou coisas que eu passei também. Eu acho que a Adriana, como psicóloga, deve ver isso. O mercado de trabalho adora a gente no nosso hiperfoco, mas não entende, né, e não quer saber, e não quer reconhecer quando você tem os problemas do autismo. Então, se quer uma parte das pessoas autistas, principalmente as de alto funcionamento. A gente, é verdade, a gente sempre quer o melhor dos mundos, né? É claro que eu vou querer o melhor de você. Mas você falou algumas coisas, e aí eu estou abrindo a pergunta para todo mundo. Você usou a expressão neurotípico e STEAMs. E aí eu fico me perguntando, ai meu Deus, eu não sei o que é isso. Alguém pode explicar, por favor? Posso te mostrar? É isso aqui, ó. Oi? O que é isso? Eu passei a palestra inteira com isso, só que eu não estou mostrando para vocês. Tipo uma mania? Não. Tinha um movimento do corpo que você precisa fazer para se reequilibrar. Tem autista que se balança, né? Eu balanço a perna, estou balançando a perna o tempo todo, não aparece no vídeo. Eu balanço o corpo, eu fico assim, mas será? Pois é, mas assim, às vezes quando há um autista na família tem outro, né? Tem muita gente não diagnosticada, de repente, Erotildo, procura um pouquinho, tá? Por quê? Porque o STEAM tem assim, as pessoas variam, tem uns que chacoalham a cabeça, cada um tem um jeito. E os pais acham isso um absurdo, querem, de certa forma, reprimir, não querem que a criança tenha esse comportamento. E aí, você reprime aquilo que está te ajudando a se reequilibrar, você se mantém desequilibrado.
Entendo. Nossa, eu nunca tinha nem ouvido falar na palavra STEAM. Sim, estereotipia, né? O termo em português é mais longo, estereotipia. Né? E qual era o neurotípico? O neurotípico é o não autista. É todo mundo. Ele é típico. Uhum. Entendi. Autista é um sistema operacional diferente. Né? O neurotípico é neurótico, é histérico, é psicótico, as categorias da psicologia, etc. e tal. Né? Uhum. E nós autistas somos nós autistas, né? Com nossas questões neurológicas. Entendi. E a Adriana, a psicóloga, o que diz acerca do assunto? Esse termo, ele começa a surgir ali pela década de 90, né? Com a Judy Singer e com Jane Sinclair e com a Judy Singer. E eles, o Jim, por exemplo, ele é intersexo. E ele foi designado como mulher. E ele nunca gostou. Né? E aí eles começam a falar desse cérebro, que é uma formação do DNA, então ele é genético, ele está lá no primeiro momentinho ainda da concepção, da formação do embrião, e ele tem uma grande característica hereditária, porque ser genético e hereditário são coisas diferentes. Então pode ter o primeiro indivíduo da família, né? A mãe tem uma série de características, o pai tem outro, e vem o sujeito. Ou, como é mais comum a gente ver, porque a prevalência é muito grande, hereditária, de vir o sujeito hoje, e aí depois a gente vai achando os estranhos da família, né? Ah, aquele tio que era muito inteligente, que nunca saiu da casa da mãe, mas que ele sabia consertar tudo, né? Ah, aquela prima que era meio estranha, os esquisitos, os estranhos, e às vezes pessoas também com diagnóstico errado, pessoas até que desistiram da própria vida porque nunca se encontraram. É o mais comum, né? Depois que faz o diagnóstico de um, aí começa a abrir, aí eu brinco assim, quando a pessoa começa a fazer o diagnóstico, eu falo assim, agora você vai ver autista em tudo quanto é lugar onde você estiver. A pessoa parece que liga um radar e começa a identificar no trabalho, na vizinhança, na família, né? A última pesquisa do CDC, né, que é o Centro de Pesquisas de Saúde dos Estados Unidos, que saiu esse ano, aponta 1 a cada 47. Então, se você conhece 50 pessoas, você conhece um autista. Se você conhece 100, você conhece 2. Tá cheio de gente por aí. E no Japão saiu há pouco tempo 30 e pouco por cento. E a gente até entende assim que o Japão ficou muito isolado por muito tempo, né? Uma ilha, muito casamento consanguíneo ali. Então, talvez essa questão da hereditariedade tenha prevalecido, né? Minha filha até brinca e diz: mãe, lá todo mundo é autista. Eles têm um jeito muito único de ser, né? Mas essa questão da gente pensar, né? Trazendo novamente para a questão da mulher, Cordélia Fine, ela faz alguns estudos sobre analisando a metodologia que foi feita em cima das questões neurológicas de diagnóstico. Então, ela aponta uma série de falhas metodológicas nesses estudos. Inclusive, é atribuído várias questões psiquiátricas à mulher devido ao hormônio. Tudo esse é hormônio. Ah, porque você está de TPM. Ah, porque você vai menstruar. Ah, é a primeira menstruação. Ah, você está na menopausa. Você acabou de ganhar neném. Então, todas as nossas emoções acabam sendo associadas também aos nossos hormônios e, com isso, também esquecidas, né? Uhum. Mais recente, Judy Gaud, né, que é do NAS, ela levantou alguns estudos e ela fala da prevalência de 1,5 para 1. Nossa. E eu, Adriana, pessoalmente acho que quando esses critérios forem melhores feitos, é capaz de ter até mais mulher autista do que homem. Nossa, Eu já vi algumas associações que colocam o nome azul, né? Porque isso vem de uma campanha do Autism Speaks, lá dos Estados Unidos, que a cor era azul, e eles quiseram botar a cor azul, que é uma porcaria isso, me desculpem, né? Isso vai um outro debate. Mas aí a gente fala assim, mas agora você já sabe que esse azul não tem a ver com a prevalência. Ah, não, mas aqui a gente diagnostica muito mais meninos. Então você vai continuar fazendo do mesmo jeito? Teve gente que ficou ofendida quando a gente pediu no ano passado, né, para colocar as luzes coloridas no dia da conscientização do autismo, porque estaria violando os padrões. Porque o autismo é diverso, e é diverso em gênero,
em cor de pele, em sexualidade, em classe social, né? Em todas, né? Tem autista de todo jeito. Tem uma historinha só para mim que eu lembrei agora. Eu fiz a avaliação de uma pessoa que veio de uma família muito numerosa e que morava na roça. E aí a gente não vê autistas que vêm da roça, né? A não ser que a pessoa tenha conseguido ir para algum lugar, ter estudo, né? Esse povo passa invisibilizado. E aí, como que a gente avalia a infância dessa criança que nunca teve um brinquedo? Que a gente pergunta assim, seu filho costumava empilhar brinquedos, você gostava de separar por cores, né? De enfileirar os carrinhos? Não tinha isso. O que ela me conta? Que ela fazia montinhos de terra e enfileirava os montinhos de terra. Que ia lavar roupa no rio ou a louça e ficava horas ali olhando aquela espuma e aquela vasilha, até o ponto da vasilha ir embora e descer pelo rio abaixo. E aí sentava na sala de aula, sempre no mesmo lugar, na mesma porta, né? Não podia sair dali, se saísse batia no colega. E aí ia de castigo para o lado de fora da escola. E aí que adorava, porque deitava no chão com areia e ficava fazendo stings, sentindo a areia e se balançando ali. A gente prefere falar STEAM porque é self-stimulation, né? A estereotipia vem num caráter muito médico. E o STEAM, ele tem uma função autorreguladora, porque não só a pessoa autista, mas prevalentemente a pessoa autista, ela tem, normalmente, o transtorno do processamento sensorial, né? Porque é um cérebro que percebe as coisas com mais intensidade, com mais respostas. Então, aquilo que vem de fora, seja calor, luz, barulho, sensações, eu preciso responder de alguma coisa. Então, se eu sinto um vento gelado, eu tenho que sentir frio e botar o casaco. Só que nas pessoas autistas isso fica confuso. E muitas vezes não sente fome, não sente vontade de ir no banheiro, esquece, né? O barulho é muito agudo, fininho, só ele escuta e ele se sente mal. Então, o STEAM, ele tem essa função autorreguladora. Não é para tirar o STEAM da pessoa. Ah, mas ele está batendo a cabeça na parede. Então, vamos verificar qual é o estímulo que está causando essa agressividade, essa percepção, né, essa sensação ruim, e tentar buscar com essa criança, com essa pessoa, outras formas dela se autorregular. Mas não impedir, né? Ah, vamos dar um remédio tal aqui para ele ficar bem calminho. Né? Vamos ensinar a não fazer isso porque incomoda. Incomoda quem, gente? Né? Não tem muita lógica isso. Sim, assim, todos estão falando da questão da criança, e aí a pergunta é aberta para todos, para quem quiser responder. Como que fica a inclusão da criança? Eu falo como mãe, eu tenho um menino de 12 anos, até hoje ninguém diagnosticou, fechou o diagnóstico se é ou não autista, tem algumas características que batem com autismo, outras que não batem, bom, enfim, mas como a gente que é mãe de uma criança que pode ser que tenha o transtorno do espectro autista, faz para ter a inclusão dessa criança na escola, e quem puder falar um pouco do aspecto jurídico, se tem alguma legislação que estimula a inclusão dessa criança na escola, e posteriormente eu vou falar até do mercado de trabalho. Quem quiser responder, para quem que eu chamo? Bom, Odir, faz tempo que o Odir não fala. Odir. Vamos lá. Existe legislação que trata da inclusão da criança autista na escola normalmente, com direito a um acompanhante pedagógico. Essa legislação é federal. Eu não tenho o número aqui de cabeça, né? Mas a criança autista hoje tem a possibilidade de estudar na escola normalmente, inclusive essa legislação proíbe a recusa da matrícula da criança, em qualquer escola. Mas, claro, muito autista sequer sabe que é autista, o que dirá saber da existência da legislação. E vamos lembrar que a ignorância do direito facilita a vida de quem não quer cumprir o direito. Esse é um grande detalhe. Então, a primeira coisa sempre é conseguir o diagnóstico. Infelizmente, o caminho passa pelo laudo, né? Por uma série de coisas, inclusive para a criança na escola. Mercado de trabalho. Precisamos ver de que autista nós estamos falando. Eu trabalhei a minha vida inteira
sem nunca sequer saber que era autista, o que dirá usar alguma cota para emprego. Embora, sendo PCD, o autista possa entrar na cota. Agora, a grande questão do autista é conseguir trabalhar no hiperfoco dele. Se ele consegue trabalhar no hiperfoco dele, ele vai ser um excelente profissional. Já existem agências de empregos especializadas em autistas. Isso pouca gente sabe. E que treina autistas para algumas funções específicas e consegue inserção no mercado de trabalho. Mas vamos lembrar que boa parte dos autistas está fora do mercado de trabalho. Autistas de alto funcionamento que consigam trabalhar no hiperfoco são poucos ainda. Eu sou um dos raros. Eu sei disso, eu sei da minha especificidade. Mas muita gente não consegue. E vamos lembrar, num Brasil aí que tem um nível de desemprego altíssimo para os neurotípicos, quem vai lembrar de inserir autista ou PCD, qualquer que seja? Sim. Legislação há, mas ela não é efetivada. Uhum. Não, e tem uma coisa que eu fico imaginando, quando você fala na inserção da pessoa com deficiência na escola, a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a gente imagina uma deficiência visível. A pessoa sem um braço, sem uma perna, que não enxerga. A gente não imagina, e mesmo quando a gente pensa em alguma questão que envolve o cérebro, a gente imagina um menino com Down que a gente consegue visualizar. O autista você não vê, é realmente muito difícil mesmo, né? O autista não tem cara. Então, é difícil essa inserção. É difícil essa inserção. E eu vejo até como uma certa burrice dos empregadores, porque ainda não perceberam que autistas podem ser profissionais excelentes. Porque muita empresa faz inclusão de PCD nos seus quadros, mas só nas funções consideradas mais baixas. Num supermercado, só para empacotador. E aí, o gerente não pode ser um autista? Pode. O contabilista não pode ser um autista? Pode. Né? Então, não há uma inserção que seja efetiva. O advogado. O advogado, doutor em direito, escabal, né? Sim. Pode ser autista. E assim, Gisele, você sentiu alguma coisa com relação ao mercado de trabalho? Você teve alguma dificuldade no mercado de trabalho? Sempre foi tranquilo? Como que foi? Como que funcionou? Então, tem um monte de coisa que eu não vou fazer, né? Mas assim, eu já sabia que, por exemplo, eu não dava para ser vendedora, que eu não dava para ser uma pessoa de relações públicas. Você quer me deixar histérica é fazer isso, né? Então, é claro que, devido, né, eu ser uma mulher branca de classe média, eu pude optar, e eu fui para a área de pesquisa, na área do direito. Tem um monte de pesquisador que é autista, mas assim, às vezes a pessoa não pode escolher, e às vezes o emprego que vem ali é ser vendedora. Eu seria uma péssima vendedora. E mesmo assim, eu tenho que ter minhas adaptações, né? Apesar de precisar pouco, eu preciso de algumas coisas, mas eu consigo fazer alguma adaptação para eu continuar trabalhando. Mas não é em todo lugar que dá para fazer. Então, assim, eu e o Odir, a gente é exceção da exceção da exceção da exceção, né? E claro que nós estamos perpassados aqui pela nossa classe, pela nossa raça, né? Porque não está longe de ser a maioria. Eu conheço agora, né? Quando eu estou entrando para esse mundo das meninas autistas, eu percebo que é uma dificuldade da maternidade atípica, né? Para a mulher que é autista e vai para o mercado de trabalho, a questão da maternidade também fica mais pesada ainda na sua dupla jornada,
né? Então, tem uma série de fatores que, para a inclusão, ela é muito delicada e ela tem que ser olhada na sua amplitude, porque se olhar somente um aspecto, não dá. E, ao mesmo tempo, eu entendo que é muito difícil, porque como tem autista precisando de N suportes, e você não acha quem é o autista se ele não te falar, é muito complicado. Você fala, o que ele está demandando? Às vezes nem a pessoa sabe. Né? Imagina que se eu tivesse lá com os 20 anos, falar assim, ó, tal coisa não dá para você fazer, viu? Você vai passar mal com isso aqui, tenta outra coisa. E Adriana, que a sua visão como profissional da área de psicologia, da questão da inclusão da criança na escola e do mercado de trabalho, posteriormente, do adulto com autismo? É um encadeamento, né? Se a criança não tem acesso na escola, provavelmente as chances dela, depois de ir para o mercado de trabalho, vão ser mínimas ou escusas. Então, a lei já garante à criança, mesmo antes da conclusão do diagnóstico, as adaptabilidades, né? E aí é uma confusão, porque a gente tem, por um lado, às vezes, uma rede sobrecarregada, que não tem uma quantidade de professores e monitores que possa dar conta dessa demanda. Às vezes a escola não tem nem o lanche, nem a sala direito, né? Por outro lado, a gente tem um mercado muito rentável, que quer muito que saia da escola essa criança, né? Que quer colocar ela como um pária mesmo da inclusão. E isso vai para particular, vai para clínica e etc. Mas lugar de tratamento é uma coisa, escola é outra, e toda criança tem que estar na escola. Isso é fato. Mas a escola não tem, então vamos preparar a escola. A gente não pode achar que a pessoa vai ficar à margem da sociedade o tempo todo. Ela tem que estar dentro da sociedade, e o dentro da sociedade é dentro da escola. Clínica é clínica, escola é escola. A escola tem condições de fazer a sala ampliada, a sala de recurso, né, receber outras necessidades que essa criança precise. Tá, vamos dizer que essa criança, então, teve os apoios. Muitos concursos colocam nos seus editais condições que dificilmente um PCD vai conseguir. Já de propósito mesmo para barrar isso, mesmo estando na lei, né? O percentual que vai para qualquer empresa pública ou privada, que poderia ter um estagiário, que poderia ter alguém ali que não cumprem. Não cumprem. E nós estamos com uma situação também muito ruim, aliás, uma observação. A UNB, aqui há pouco tempo, né, no último vestibular, tinha 600 vagas para PCD, não foram preenchidas nem 50. Então, cadê esse pessoal que não está chegando na universidade? Eu não acho que todo mundo tem que fazer graduação, e não é porque é inferior, é porque eu acho que tem mercado para muita coisa, tem oportunidade de muita coisa, né? Não é assim, não acho que é elitista, só uns podem fazer graduação, não. É porque eu acho que há muita amplitude de oportunidades e de áreas para se trabalhar. Mas aonde são essas pessoas que não estão chegando na graduação? Se elas não chegam, elas também não chegam no mercado de trabalho. Então, começa lá da escola, né? Foi excluída, depois exclui no estágio, exclui nas oportunidades, exclui na graduação, e aí na ponta não chega, né? Não vão para lá. E tem uma coisa muito séria que está acontecendo hoje no nosso país, que já tem algum tempo que o governo pediu para que a UNB elaborasse um índice de verificação de IFBR, eu não vou saber como é que fala direitinho o nome todo. É para verificar uma análise biopsicossocial de capacidade de deficiência, né? Pode ser que eu não esteja falando o nome exatamente. Para a gente sair do modelo biomédico. É um modelo hierárquico e excludente, né? Então, a autoridade médica olha de cima para baixo, se você não encaixar naquele CID, já era.
E aí a gente está querendo colocar esse índice, né, para poder fazer essa avaliação, porque é o que o Odir falou, né, a deficiência ela tem uma amplitude muito grande e ela é vista a partir do ponto da exclusão, da onde essa pessoa não consegue estar equitativamente na sociedade, e não olhando para a pessoa e para a deficiência dela, né? Então, se eu olho para o cadeirante, eu vou olhar só para a cadeira de rodas. E aí eu passo uma rampa para essa pessoa, mas todo mundo vai usar rampa. A senhora, o que quebrou o pé, a criancinha, o entregador. Então, eles têm que estar inseridos na sociedade, não é privilégio. Mas aí a gente está num momento onde os peritos médicos estão querendo que só os médicos façam avaliação biopsicossocial, né? Onde não se tem mais psicólogo, assistente social e outras categorias para fazer essa análise. O INSS está sobrecarregado e as bancas estão super excludentes. Você tem que ir numa banca para provar que você é você. Mesmo você estando com laudo, você não consegue. Porque ele olha para você e diz assim, não, invalidado, né? Você não é. Então, a gente temos algumas questões muito sérias que a gente tem que pensar, né? Por que não tem lá na ponta mais autistas? Por conta desse encadeamento todo, né? De condições que não permite com que eles cheguem lá. Nossa, parece muito séria a situação. E eu estava pensando, assim, enquanto você falava, da questão dessa falta de encadeamento e da dificuldade da legislação querendo manter o diagnóstico exclusivamente com o médico, a questão das bancas. E eu fiquei pensando se houvesse a participação de autistas na elaboração da legislação, que chama isso de transversalidade, será que não ficaria mais fácil, Odir? Quero ouvir você e ouvir um pouco de você acerca do projeto de lei 586, é isso? Você pode falar um pouquinho, Odir? Vamos lá. Chegamos ao momento em que os autistas estão falando. Então, mais recentemente, nós temos a participação de autistas na elaboração da legislação. As antigas associações são as associações de pais e amigos de autistas. Hoje nós já temos associações de autistas. Né? Odir, só para falar, né? Desde quando a gente tem amigo, né? Exatamente. Só tem uma associação, viu? Só uma. Não existe outra no Brasil, só tem uma. Abraça. Abraça. Né? Mas tem. Tem a Abraça, gloriosa Abraça. E aí, claro, eu que estou tentando me associar à Abraça, tomei conhecimento do PL 586, do município aqui de São Paulo, né, que trata da política municipal para pessoas do transtorno espectro autista. Né? E, claro, é uma legislação que está ainda em formulação, ela está passando por uma série de redações, não dá para dizer que é a forma final, isso ainda é um projeto de lei, né? Vai passar por votação, vai passar depois por sanção o veto de prefeito, mas ela é mais ampla do que a legislação anterior. Ela se preocupa mais com a inserção do autista na escola, no âmbito municipal, ela reforça legislações federais e estaduais sobre o assunto. Né? Então, é muito bom que venha um projeto nesse sentido de aumentar, né, a proteção à pessoa com autismo, que é um termo errado, desculpa, pessoa autista, né, que tem essas demandas no âmbito do município. Né? Mas essa é uma legislação municipal. O interessante de ser uma legislação no município de São Paulo é que o município de São Paulo, pelo seu tamanho, acaba sinalizando para o resto do Brasil, né, em muitos setores, e nesse também vai acabar sinalizando alguma coisa para outras câmaras municipais. Como em direito não existe direito autoral do ponto de vista da elaboração das leis, um órgão legislativo pode copiar o outro tranquilamente, se a lei de São Paulo for boa, que ela seja replicada no resto do país. Né? Então, eu estou um pouco otimista em relação a esse PL, estou analisando ainda, e vou dar os meus pitacos também, que me foi pedido.
E você tem esse acesso direto para utilizar a transversalidade mesmo? Você consegue sugerir, interferir e ser ouvido? Sim, porque hoje nós temos uma coisa fantástica que chama internet, onde as pessoas se encontram e alguém num grupo de autistas pede ajuda, aparecem os voluntários, autistas também, e assim nós conseguimos contribuir. Eu faço parte de um grupinho no WhatsApp que discute esse PL, né? Que está ligado ao Abraça de alguma forma. É um grupo de discussão. Então vamos, houve uma reunião essa semana na qual eu participei, nem sabia da existência, mas que uma colega participou e ficou 7 horas lá dentro, né? Então, claro, há uma disponibilidade, cada um disponibiliza o tempo que tem, o conhecimento que tem, e isso é uma construção coletiva. Aquele tipo de construção coletiva que a gente não pode dizer nem quem fez isso ou aquilo, etc. Mas é uma construção do grupo. Eu acho isso fantástico. É fantástico mesmo. Não, e assim, conforme a própria pessoa que sofre, sabe, o dia a dia da sua condição, está participando desse projeto de lei, com certeza a lei vai atender melhor aos anseios dessa parcela da população que hoje em dia acaba sendo excluída. Claro, nada sobre nós sem nós, né? Linda frase. E aí, assim, eu não sei, Gisele, Adriana, Odir, eu estou meio que partindo para o final, porque eu acho que a gente foi tão bom, mas acho que a gente está mais de 1 hora conversando. Então, eu gostaria que vocês pensassem em alguma coisa para finalizar, para quem estiver assistindo, alguma palavra final. Eu vou começar por ordem alfabética. Vou começar pela Adriana, por favor. Tem algo que eu tenho visto muito, né, nesse momento, nesse recorte. Eu acho que tudo a gente vai pensar antes da pandemia e depois da pandemia, né? Aliás, ainda não há depois da pandemia, então a gente tem que lidar com o que a gente tem hoje. Então, as violências, as perdas hoje, por conta da pandemia, se para a população geral está difícil, para a pessoa deficiente está pior ainda. E tem algo que a gente tem que pensar com muita seriedade, que é a questão do capacitismo, que é a discriminação da pessoa com deficiência por conta da sua deficiência. E ela está num comparativo com racismo, com a homofobia, né? Então, quando a gente não permite, né, que essa pessoa possa acessar os meios, a saúde, a sua vida sexual, a sua vida plena, por conta de uma categoria de deficiência, eu estou tirando a dignidade dessa pessoa, né? Estou excluindo ela de ser uma pessoa humana, da autonomia dela e dela exercer os seus direitos como cidadão. Então, acho que a gente tem que pensar hoje, repensar o capacitismo. Está tendo muita piada, muita exclusão, sabe? Falar que a pessoa é autista não é adjetivo, não é xingamento. A gente tem que repensar um pouquinho o capacitismo. Eu acho que é isso. Vamos pensar numa sociedade um pouco mais equitativa, né? É todo mundo gente. E todo mundo tem dificuldade, alguns mais, outros menos, mas a gente tem que tentar pensar um pouco mais como humanidade, né? Como um grupo só. É isso. Agradeço muito o convite, foi ótimo, vocês são maravilhosos. Ai, muito obrigada novamente. E assim, tem uma amiga da minha filhinha que ela falou, estava almoçando aqui em casa, ela falou: ai, tia, a gente ama pessoas. Então é isso, a gente ama pessoas. Gisele, o que você tem a dizer? Bem, primeiramente eu queria agradecer, né, esse espaço de estar aqui, e de estar aqui, acho que pela primeira vez, num bate-papo aqui, estamos teoricamente, 2 neurotípicas e 2 autistas. Então está 50-50%. A necessidade da gente conversar sobre isso, eu acho que cada dia mais está aí no mundo, né? As legislações estão vindo muito por pressão de mãe, pressão de autista, pressão de muita gente. Apesar de ter isso, a área do direito, que também tem muito autista, ainda é muito tabu, né? E a gente não fala disso, a gente fala de outros tipos de deficiência.
pouco se fala sobre a questão do autismo. Eu acho que cada vez isso precisa estar mais em voga, inclusive para os juristas, né? Porque a gente tem uma mania de ter um hábitos de classe, um hábitos de status que não vai ali reconhecer uma deficiência ou uma necessidade, né? Então, é o meu grande prazer de estar aqui, né, nessa roda de conversa, completamente despida e despidos de tabus, né? E, mais uma vez, agradecer a Adriana e o Odir por ter topado e a Erotilde por ter nos acolhido. Muito obrigada. E passando a palavra ao Odir, depois eu falo por último. Primeira coisa, ligar o microfone. Agora estão ouvindo. Primeira coisa, ligar o microfone. Segunda coisa, agradecer o espaço. Por quê? Porque nós ainda falamos muito para nós sobre o autismo. Né? Nós ainda falamos muito para nós e é preciso falar para a sociedade. Então, ocupar um espaço que não é tradicional de uso dos autistas é uma oportunidade que tem que ser agradecida, obviamente, né? O fato de como estamos aqui, como a Gisele bem frisou, numa posição assim de igualdade numérica, o que é muito raro quando falamos para fora, né? O que é muito raro quando falamos para fora, normalmente falamos sozinhos, né? É assim uma oportunidade de ouro. Então, Erotilde, muito obrigado, agradeço imensamente também as falas da colega de luta aí, da Gisele, e da Adriana, que está no mesmo fronte de outra forma, né? E, claro, nós autistas, como qualquer PCD, precisamos nos inteirar das legislações que nós temos para nos proteger. Cabe a nós procurar a efetivação dessa legislação. Como qualquer coisa no Brasil, né? O problema não é falta de lei, o problema é a efetivação das leis. Né? Sempre, sempre. Então, claro, bola para frente e vamos seguir. Toca aí. Então tá, eu de novo gostaria muito, muito de agradecer. Eu não conhecia a Adriana, nem o Odir, eu conheço, sou amiga da Gisele, muito embora ela diga que autistas não têm amigos, mas eu sou amiga da Gisele, e assim, muito embora eu não os conhecesse, eles foram muito gentis em querer ajudar, em querer participar, assim, gastar parte da tarde. Então, agradeço muito, muito, muito a presença de todos e vou divulgar, porque eu acho muito importante que as pessoas saibam que, primeiro, é possível procurar meios de obter o diagnóstico gratuitamente, porque a legislação garante isso, e buscar educação inclusiva, buscar mercado de trabalho inclusivo, e que há uma legislação que foi lutada para que ela exista, as mães lutaram, e que agora os próprios autistas estão lutando para a criação de outras leis e efetivação das leis que existem. Então, mais uma vez, agradeço e parabéns a vocês pela fala de vocês, vocês foram 10 comigo. Muito obrigada.